Salve, salve galera, mais um vídeo aqui do nosso canal, vídeozão rápido aqui, vamos falar sobre o Flamengo. O Flamengo venceu hoje a equipe do Cuiabá por 2-1. O Flamengo não tem chance de título do Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo consegue se manter dentro do G4 do Brasileirão. Lembrando que o Flamengo ainda não está garantido na fase de grupos da Libertadores. Lembrando que o Botafogo tem 64 pontos, né? O Botafogo nesse momento a 2 pontos do Flamengo, então o Flamengo tem que abrir o olho nessa última rodada. O Flamengo precisa vencer, né? O jogo é contra o São Paulo no Morumbi e o Flamengo precisa vencer para poder se manter dentro do G4 e ir diretamente para a fase de grupos da Libertadores. A última rodada, o Flamengo, né? O Flamengo tem esse jogo contra o São Paulo e o Botafogo também tem um jogo também contra a equipe do Internacional no Beira-Rio. Então o Flamengo tem que torcer no mínimo para o empate do Botafogo para poder já ficar garantido diretamente na fase de grupos da Libertadores. O Flamengo ocupa a terceira colocação com 66 pontos, o mesmo número de pontos da equipe do Atlético Mineiro, segundo colocado, e Palmeiras 69 pontos. Palmeiras virtualmente já com o título do Campeonato Brasileiro. E vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre o Flamengo e também sobre a despedida do Felipe Luiz e do Rodrigo Caio. Felipe Luiz se aposentando e o Rodrigo Caio não vai jogar mais no Flamengo em 2024. De muita emoção marcado pela despedida do Rodrigo Caio e também do Felipe Luiz. Aqui no Maracanã, uma tarde de muita emoção na vitória de 2-1 do Flamengo sobre o Cuiabá na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo chegou aos 66 pontos, terceiro lugar na tabela, perde ainda no saldo de gols para o vice-líder, o Atlético Mineiro, que está a 3 pontos do líder Palmeiras, mais uma distância de 16 gols no saldo do primeiro colocado. Então, muito difícil aí, quase impossível o Flamengo ser campeão na última rodada. Mas para G4, o Flamengo se colocou numa situação bem melhor. O jogo marcado por emoção aqui no Maracanã, como eu disse, porque Felipe Luiz e Rodrigo Caio se despediram da torcida rubro-negra no Maracanã. O Felipe Luiz vai se aposentar ao fim do Campeonato Brasileiro e o Rodrigo Caio vai seguir a vida, não vai renovar contrato com o Flamengo depois de 5 temporadas, tá por aqui no Clube Rubro-Negro desde 2019. Antes da partida, muito emocionante, mosaicos ali com reverências aos dois jogadores, até o Felipe Luiz, numa foto antiga dele com o avô, ficou muito emocionado, posou no gramado com as taças, ele também, o Rodrigo Caio, e o Felipe Luiz foi titular na partida, participou ativamente do jogo. O Flamengo abriu o placar rapidamente com Luiz Araújo, fez 1-0. No fim do primeiro tempo, o Pedro ampliou, mas na segunda etapa, depois de um lance ali um tanto quanto polêmico no Maracanã, o árbitro consultou o VAR, observou o vídeo e aí marcou um pênalti de Varela em Cleison. O próprio Cleison foi lá e converteu, diminuiu para 2-1, mas Rodrigo Caio ainda entrou no gramado no finalzinho para se despedir. O Flamengo faturou 2-1 e depois ouvimos, claro, personagens aqui do Maracanã, como o técnico Tite e, claro, Felipe Luiz. Eu fiquei com a sensação de que eu nutri ainda a esperança que poderia brigar na última rodada pelo título, te confesso. Porém, também não está definida aquilo que era o objetivo inicial quando nós sentamos, juntamente com a direção, naquele momento. E aí tu tem o sonho, mas tu tem o real. E eu sempre procurei o real. A gente nutriu na medida que encostou a possibilidade do título. O real, ele é a classificação direta para a Libertadores. Essa é ainda a confirmação. Eu sonhei muito com esse dia de hoje. Sinceramente, assim, chorei muito essa semana, esses últimos 2, 3 dias, chorei muito mesmo, me emocionei, mas eu não sabia o que esperar do Maracanã. E junto a isso tem um jogo para jogar, tem um jogo importante para jogar. E então eu foquei muito no jogo hoje, eu queria fazer um bom jogo, queria sair com uma vitória, para mim era a coisa mais importante de tudo. Estou muito emocionado, mas eu estou em paz, sabe? Estou realizado, sei que estou parando na hora certa, sei o que eu senti esse ano, e sei que não quero mais jogar futebol. Então tenho muita vontade já de dar o próximo passo. Então é isso, o Flamengo terceiro colocado, 66 pontos na tabela. Na última rodada vai até o Morumbi para enfrentar o São Paulo. O Cuiabá, 12º, 48 pontos. Na última rodada recebe na Arena Pantanal o Atlético Paranaense. E aí encerram os dois clubes as participações no Campeonato Brasileiro de 2023.
Muito bem, tá os números de Flamengo e Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi melhor do que o Cuiabá em todos esses pontos. Posse de bola, passes certos, finalizações certas, grandes chances, ações na área rival. Então aí, 68% a 32, 601 passes, 19 finalizações contra 2 finalizações certas, 6-1, grandes chances 5-1 e ações na área rival 46 a 10. E tem também o Pedro e os seus números. Ele foi, no ranking do elenco, primeiro em todos esses pontos. 11 jogos, né, desde a estreia do Tite, com 7 gols, porcentagem dos gols no time 38,9%, 28 finalizações certas 14 e minutos até marcar, 120 apenas. A gente segue falando de Campeonato Brasileiro e da 37ª rodada. Teve também Botafogo. Galera, isso aí, Flamengo, né? O Flamengo fez o seu dever de casa, né? O Flamengo precisava vencer, um jogo muito importante para o Flamengo. A prioridade do Flamengo era conseguir os 3 pontos, né? E garantir. O Flamengo, ainda lembrando, não garantiu ainda a vaga diretamente na fase de grupos da Libertadores. O Flamengo precisa dessa próxima partida, né? O Flamengo precisa, no mínimo, aí, torcer pelo tropeço do Botafogo novamente. Se o Botafogo tropeçar nessa próxima rodada, a equipe do Flamengo já está garantido na fase de grupos da Libertadores. O Flamengo é bom também vencer, quem sabe terminar o campeonato na segunda colocação e garantir uma premiação maior. Todo mundo sabe que quanto melhor a sua posição na tabela, maior a sua premiação, né? Então o Flamengo vai vir bem, né? O Flamengo vai jogar fora de casa contra o São Paulo, mas eu acredito que o Flamengo, pelo momento, o Flamengo é favorito em jogar contra o São Paulo, independente de ser no Morumbi. Eu acho que é favorito sim. São Paulo já não tem muita coisa, não tá querendo nada no Campeonato Brasileiro. O Flamengo pode se aproveitar nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, né? Alguns jogadores, todo mundo sabe, no término da temporada devem sair do Flamengo, né? Muitos jogadores devem estar de saída, não sei ainda como que vai ficar, né? Mas eu acredito que muitos jogadores não devem permanecer no Flamengo na próxima temporada, né? E é muito importante para o Flamengo também fazer essa reformulação. Já está saindo o Rodrigo Caio, o Felipe Luiz se aposentando, alguns jogadores já estão de saída do Flamengo, né? Alguns jogadores já não vão permanecer, né? Eu acredito que o Flamengo não vai ficar com esses 3 laterais direito, né? O Flamengo deve sim tentar algum outro lateral, não sei, ou vai ser Chico Varela, vai depender muito do que o Tite vai falar para a diretoria no final da temporada, né? Lembrando que o último jogo do Campeonato Brasileiro é na quarta-feira, todos os jogos serão simultaneamente no mesmo horário, né? Toda a rodada final do Campeonato Brasileiro é assim, a partida vai iniciar 9h30 da noite, né? Todos os jogos iniciando no mesmo horário, né? Para não ter aquele negócio de conflito e tal, de interesse, em tudo esses negócios. Por isso que a última rodada, todos os jogos são no mesmo horário, né? Vai ser muito interessante essa última rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo tentando se garantir no G4, né? E teremos muita briga também contra o rebaixamento. O Flamengo fez a sua parte. O Tite, na minha opinião, ele fez aí até a mais do esperado no Flamengo, né? Porque eu acredito que se o Flamengo continuasse com o São Paulo, o Flamengo não estaria nem no G6 do Campeonato Brasileiro. Que você colocar aqui, o 7º colocado é o Fluminense com 56. Se não tivesse o Tite, eu acho que o Flamengo não estaria nem aqui nessa colocação. O Flamengo estaria fora da Libertadores. O Tite conseguiu recuperar o Flamengo, né? O Flamengo está dentro do G4 e o objetivo do Flamengo com a chegada do Tite era essa mesmo, era garantir vaga na Libertadores. O título era uma ilusão, né? O título não tinha nada disso. Depois que foi acontecendo, no caso do Botafogo caindo de produção no campeonato, e o Flamengo foi acabando se aproximando da tabela de classificação, mas o título chegou até ficar próximo, mas após essa derrota do Flamengo para o Atlético Mineiro, acabou tirando o Flamengo de vez da briga pelo campeonato. Se o Flamengo vence aquele jogo do Atlético, o Flamengo estaria ainda na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo chegaria a 69 pontos e o Palmeiras poderia perder ou empatar na última rodada, e o Flamengo vencer, o Flamengo poderia ser campeão, né? Eu acredito até que a possibilidade seria até maior, porque o São Paulo não forçaria contra o Flamengo, e eu acho que o Flamengo teria um pouco mais de facilidade para poder conquistar a última vitória, mas não aconteceu, né? Então é isso aí, o Flamengo também não tem o que reclamar, o torcedor não tem que reclamar de nada, porque
O Flamengo não fez por merecer na temporada toda, não adianta agora chegar no final do campeonato e falar, a gente tinha que ser campeão, a culpa é de Tite. Não tem culpa o Tite não, se tem um culpado nessa história toda são os jogadores e a diretoria do Flamengo, que fez péssimas escolhas aí no decorrer da temporada, planejamentos ruins, né? Agora espero que na virada do ano o Flamengo tenha um planejamento bom para fazer uma boa pré-temporada e iniciar bem o Campeonato Carioca, já iniciar nesse Campeonato Carioca bem, e o Flamengo tem que conquistar o título do Campeonato Carioca, é uma obrigação do Flamengo, né? E iniciando os campeonatos aí também, o Flamengo voltando bem, né? O Tite já deve ter dado uma listinha já de jogadores já para poder contratar na próxima temporada. Eu acredito que já na próxima semana a diretoria do Flamengo já deve tentar correr atrás de contratação para a temporada de 2024, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês, quem será que vai sair do Flamengo? Será que tem mais algum jogador saindo do Flamengo? Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.